Hare Krishna, bom dia. Bem-vinda, Fabiana. Estou entrando aqui na live agora. Esperando o pessoal se conectando. Acessei aqui também o nosso canal do Facebook. Hare Krishna, Hare Rama. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. E a ISCOM, Rio de Janeiro, está aqui abrindo esse canal de comunicação com vocês. Continuando aí essa jornada de estudos do Srimad Bhagavatam. Bhagavata Purana. Purana imaculado. Que emanou da boca de Shukadeva Goswami. Foi compilado, passado à forma escrita por Srila Vyasadeva e seu filho, Shukadeva Goswami, narrou o Srimad Bhagavatam numa assembleia de sadhus, pessoas santas, grandes eruditos, vedantistas, estudiosos da ciência espiritual, de modo que é uma escritura assim de grande valia. O Bhagavatam, ele é assim reconhecido como a própria suprema personalidade de Deus, na forma literária. Então vamos lá, essa leitura de hoje, terceiro canto, capítulo 27. Esse capítulo aqui é intitulado Compreendendo a Natureza Material. Eu vou ler os versos 28 e 29. Tem um significado assim, Srila Prabhupada, muito elucidativo, relativamente grande o significado. E vamos em frente. Jai Haridarshana, bem-vindo. Glórias a Srila Prabhupada. Aceite minhas reverências. Grande Prabhuji. Vamos lá. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tiravanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador, Srila Prabhupada aqui de Jai. Então esse verso de hoje, versos 28 e 29, vamos fazer aqui a leitura do sânscrito. Mad Bhakta Pratibuddharto Mad Prasadena Bhuyasa Nishreyasam Swasamstanam Kaivalyakyam Mad Ashrayam Prapnoti Bhattam Jasadira Swadrishachina Samshayaha Yadgatva Nanivarteta Yogi Lingad Vinirgame. Vamos lá, palavra por palavra, a tradução. Mat Bhaktaha, meu devoto, Pratibuddha, Artaha, autorrealizado. Mat Prasadena, por minha misericórdia imotivada. Bhuyasa, ilimitada. Nishreyasam, a meta da perfeição final. Swasamstanam, sua morada. Kaivalya Akyam, chamada Kaivalya. Mat Ashrayam,
sob minha proteção, Prapnoti alcança, Ira, nesta vida, Anjasa, realmente, Giraha, estável, Swadrisha, mediante o conhecimento do eu, China Samsayaha, livre de dúvidas, Yat, àquela morada, Gatwa, tendo ido, na jamais. Nivarteta retorna, Yogi, o devoto místico, Lingat, dos corpos grosseiro e sutil, Vinir Game, após partir. Vou ler a tradução e depois o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai Srila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte: meu devoto torna-se realmente autorrealizado por minha ilimitada misericórdia imotivada. Espera aí. Esse capítulo compreendendo a natureza material. É uma conversa de Devahuti com seu filho, onde ela dirige a ele algumas perguntas e a própria Suprema Personalidade de Deus vai lhe respondendo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui atrás, só para ter uma... Devahuti, né, que se casou com Kardama Muni, teve como filho Kapila Deva. E Kapila, então, é a própria Suprema Personalidade de Deus, é uma manifestação do Senhor Supremo, um avatara. E ele, então, começa aqui a... Ele começou, na verdade, lá no verso 21, a responder algumas indagações de Devahuti. O capítulo começa com Kapila Muni falando, né? Então é um diálogo, né? Como vem... Já vem nesse terceiro canto, assim, já alguns capítulos, esse diálogo de Devahuti com seu filho, Kapila Muni. E culminamos, então, aqui com Kapila Muni se dirigindo a ela e falando, então, vamos lá a tradução do verso que eu li. Meu devoto torna-se realmente autorrealizado por minha ilimitada misericórdia imotivada. E assim, estando livre de todas as dúvidas, ele progride estavelmente rumo à morada de seu destino, que está diretamente sob a proteção de minha energia espiritual de inadulterada bem-aventurança. Esta é a parte de perfeição final da entidade viva. Após abandonar o atual corpo material, o devoto místico vai àquela morada transcendental e não retorna jamais. Srila Prabhupada aqui, Jai, está se falando aqui sobre um estado de consciência de liberação, né? Total liberação, autorrealização. A gente fala muito sobre essa palavra, hoje em dia está muito em voga, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento implica em nós entendermos sobre nós mesmos, compreender a nossa verdadeira identidade como almas espirituais. E esse autoconhecimento vai remeter você a entender naturalmente essa natureza material, esse plano de existência no qual nós nos encontramos. A gente vai entender sobre qual é a fonte de geração de tudo que existe, a verdade absoluta. A gente vai entender que essa verdade absoluta
se notabiliza na sua forma mais essencial, como a fonte de tudo, como uma pessoa suprema, Deus. Dentro do conceito védico, Deus, a explicação sobre Deus tem muito mais amplitude do que meramente a gente entender como sendo o criador desse mundinho que a gente está vivendo aqui, esse planetinha Terra. E o autoconhecimento vai também implicar em você entender como é que você estabelece uma relação com essa pessoa suprema. Se eu sou uma pessoa e Deus é uma pessoa, tem que haver um caminho de conexão entre nós. E Bhakti Yoga, essencialmente, é exatamente isso. Explica como é que a gente pode, através da prática de condutas, disciplinas, austeridades, eu gosto de denominar como a fisioterapia da alma, como é que a gente vai recobrando a nossa compreensão sobre nós mesmos, dentro do nosso aspecto de alma espiritual eterna, e aí como é que a gente faz esse link com Deus, como é que a gente estabelece essa conexão com Deus. Isso é Bhakti Yoga, né? Então, está se falando aqui exatamente sobre isso, né? Sobre, sim, autoconhecimento que remete automaticamente a autoaperfeiçoamento. Quando a gente entra nesse viés de espiritualidade, aí a gente vai, né, desenvolver o autoconhecimento e vai ser impulsionado para autoaperfeiçoamento. E esse autoaperfeiçoamento nos conduz àquilo que se chama, que está sendo falado aqui, última análise, né, o cerne desse shloka é a autorrealização. É obter a emancipação espiritual. Como se trata de um significado relativamente grande, que traz alguns pontos filosóficos distintos, claro, eles se amalgamam, mas eu vou já pedir as bênçãos aqui dos Bhagavatas, do Bhagavatam e dos Bhagavatas, para que eu possa ousar comentar aqui sobre esse significado de Srila Prabhupada. Peço a vocês também as bênçãos. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhattadasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Srijaya Manchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, pessoal, bem-vindo você que está aqui conectado. Temos aqui já o Haridashana, a quem eu já me reportei, também a Sundarangi Devidasi. Bom dia também, Sundarangi, aceite as minhas reverências. Também Ishavatara, é o Elias Pereira dos Santos. Eu que sou seu servo, Elias. Glórias a Srila Prabhupada, aceite minhas reverências. E aqui no nosso Instagram tem também um pessoal aqui que está aí orbitando. Entra, sai, algumas pessoas ficam, mas vamos em frente, fazer essa leitura do significado de Srila Prabhupada. Você que chegou agora, seja bem-vindo. E eu já, assim, eu vou ler o significado de Srila Prabhupada e já vou comentando parte a parte, devido a, assim, a riqueza de conteúdo filosófico contido aqui nesse significado Bhaktivedanta, tá bom? Jai. Então vamos lá, Srila Prabhupada aqui, Jai, vamos ao seu significado.
Verdadeira autorrealização significa tornar-se devoto puro do Senhor. A existência do devoto implica na função da devoção e no objeto da devoção. Em última análise, autorrealização significa entender a personalidade de Deus e as entidades vivas. Verdadeira autorrealização consiste em conhecer o eu individual e os intercâmbios recíprocos de serviço amoroso entre a suprema personalidade de Deus e a entidade viva. Aqui já tem, assim, uma gama de informações que a gente precisa, assim, esmiuçar. Não é verdade? Então, primeiramente, nós que somos aqui, não somos, mas estamos ocidentais, né? Somos devotos ocidentais de Deus, é verdade? E nós, devido a esse ambiente, a região que nós nos encontramos, nós aqui, sobretudo brasileiros, né? Assim, segmentando mais, nós brasileiros, a gente tem uma referência espiritual, religiosa, cultural. Assim como cada parte do mundo tem a sua cultura religiosa, né? A gente deve entender que somente Deus, só Ele pode fornecer o Dharma. Dharma é o processo, né? A palavra Dharma, ela tem vários sentidos, assim como tudo no sânscrito, né? O sânscrito é um idioma que você pega uma palavra e ela varia na sua conceituação baseado na onde ela está, em que frase ela vai estar contida. Mas o termo Dharma pode ser traduzido como aquilo que é intrínseco a um determinado objeto, a alguma coisa. Dharma da água, umidificar, refrescar, molhar. Essa é uma natureza intrínseca do elemento água, né? O Dharma do fogo, aquecer, iluminar, queimar, reduzir tudo a cinzas. Essa é a natureza intrínseca do elemento fogo. Já o ser vivo, a alma espiritual, o seu Dharma é servir. Isso faz parte da alma, a atitude de serviço. É o que move a alma espiritual e é o que a preenche, né? Mas o termo Dharma também pode ser explicado como religiosidade, ou seja, o processo que vai levar a nós a compreender qual é o nosso Dharma. Na verdade, o nosso Sanatana Dharma, porque o Dharma também existem muitos Dharmas. Tem um Dharma mundano, tem um Dharma circunstancial, que é esse Dharma mundano, aonde, por exemplo, eu aqui, hoje, né, nessa minha encarnação, na qual eu me encontro, então tem um nome de família, eu sou originário, eu digo o corpo integral, corporificado, né? A alma que está corporificada, eu pertenço a uma família, tenho um laço familiar, né? A conjunção das famílias da minha mãe e do meu pai. Aí daí surge eu, tem minhas irmãs também. Mas enfim, tem todas essas implicações. Mas aí eu já sou casado, tenho minha esposa Edith, temos nossos filhos. Então eu tenho o Dharma circunstancial de marido, de pai, chefe de família, né? Aí eu tenho uma função, porque eu me formei como bacharel em Direito e eu exerço o ofício da advocacia. Então, é outro Dharma circunstancial, eu sou advogado. Mas nenhum desses Dharmas, eles efetivamente se referem a eu verdadeiramente, a alma espiritual que habito esse corpo, esse invólucro. O meu Dharma é o Sanatana Dharma. Eu como alma espiritual eterna, meu dever ocupacional eterno, esse Sanatana Dharma, é servir amorosamente a Deus. Ponto.
E é isso aqui que o Prabhupada está falando logo no início do seu significado. Mas voltando aonde eu queria primeiro tecer assim, algumas observações, é que devido a essa situação, né, brasileiro, carioca, cada um que está aqui no Brasil, né, e cada um em cada parte do mundo, né, em razão dessa situação transitória que nos encontramos, a gente recebe do ambiente onde nós vivemos, da cultura local, muitas influências. E sob o ponto de vista religioso espiritual, o conhecimento espiritual também vem com uma gama de, digamos assim, influências culturais, locais, que não estão necessariamente alinhadas com o cerne da espiritualidade, que, como eu disse, só pode ser, né, os valores, os princípios espirituais, o conhecimento espiritual, ele só pode ser fornecido pela fonte de tudo, que é Deus. Somente Krishna pode, assim, estabelecer os critérios, os manuais de conduta que nos levem à compreensão do eu, de Deus, desse mundo, do mundo espiritual, e qual é a jornada, qual é o método que se deve adotar para desenvolvimento gradual de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento para se atingir a autorrealização. Então, por exemplo, as influências culturais, elas, assim, promovem muitas distorções também, tá? A gente pode observar que tem ali uma linha, uma coluna vertebral de alinhamento de todas as linhas espiritualistas sérias, seja evangélica, né, protestante, católica, muçulmana, judaica, a linha Vaishnava, a gente vai encontrar um alinhamento, tem uma espinha dorsal, em que são valores, são como as cláusulas pétreas da Constituição Federal, digamos assim, né, para fazer uma alusão. Uma alusão não, para fazer uma analogia. Né? Mas o que acontece? A influência cultural vai criando vários dogmas. E a gente acaba não compreendendo efetivamente qual é a meta real do Dharma, da vida. Né? Dharmastu Saksha Bhagava Pranitam. Aqui o nosso querido Haridashana, já muito filosófico como sempre, já trazendo aqui a referência chástrica, né, das escrituras, que fala exatamente sobre isso, que somente a suprema personalidade de Deus ele pode dar a religião. Tá? Então o que acontece? A gente tem assim uma percepção de religião muito deturpada, sabe? Daí a importância do Guru Parampara, a sucessão discipular, para que a gente possa receber os textos sagrados por uma via fidedigna, autêntica, que não perverta deliberadamente ou não deliberadamente os textos sagrados, porque isso acontece também. Uma equivocada compreensão, interpretação dos textos sagrados pode gerar equivocada compreensão e, consequentemente, desvio ali do conhecimento na sua essência. Mas isso pode ser devido às nossas limitações. Né? Uma pessoa ali que está no processo, na sua jornada, ele vai ler o Bhagavad Gita, vai ler Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, essas escrituras todas, dessa linha Gaudiya Vaishnava, e não é fácil entender ali tudo. E pode-se, pela má compreensão,
não deliberadamente perverter o conceito espiritual, o conceito ali Shastra. Isso pode acontecer também deliberadamente, uma pessoa que aproveita-se dessa volatilidade, se é que assim pode se dizer, não sei se é o termo assim muito correto, mas a possibilidade de interpretações distintas de um mesmo texto e utilizá-lo para finalidades escusas. Isso acontece muito, tá? Então, isso inclusive foi algo que me conectou muito com o movimento Hare Krishna. E a gente vê que você vai no Japão, você vai na Índia, você vai no Cazaquistão, você vai na Rússia, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país da Europa. Você vai num centro Hare Krishna, você vai escutar ali a mesma linha filosófica, com a mesma abordagem. É impressionante, entendeu? Isso devido ao que? Ao fato de que nós estamos alinhados com o Guru Parampara, conhecimento que vem por uma sucessão discipular, né? Então, ou seja, aqui a gente vê no Brasil especificamente, a gente tem assim a espiritualidade vista por diferentes vieses, né? Então tem o viés no qual a gente vai se conectar com Deus dentro de uma compreensão ainda muito limitada, vendo Deus como nosso... Deus e a religiosidade, ou a espiritualidade, né? Como assim uma forma de nós termos benesses materiais. Aí a gente coloca Deus na condição do gênio da lâmpada. Ó, gênio da lâmpada, satisfaça todos os meus desejos. É uma maneira assim não muito sóbria, embora aceita por Deus. Deus aceita esse tipo de conexão. A pessoa que está em busca de vantagens materiais está se dirigindo à pessoa certa, porque Deus é o proprietário de tudo, né? Agora vai ter que ter sukriti, né? Ou seja, karma, bom karma, para receber benesses materiais. Não é só pedir, não é que vai pedir, vai receber. Depende de outros componentes, né? A pessoa tem que ter merecimento. Mas até consegue muitas vezes quem tem merecimento. Mas de qualquer forma não é uma maneira mais elogiável de se buscar uma conexão com Deus. Mas aí se tem isso como espiritualidade, religiosa, ir lá na igreja, ó Deus, por favor, proteja a minha família. Claro, proteger a família é um... Deus está sempre protegendo todo mundo, não precisa nem pedir. Ele já nos fornece tudo. A gente é que tem que botar o trem no trilho. Mas muito bem, aí a gente pede para um bom salário, um bom trabalho que permita uma boa remuneração, tudo coisa material, né? E se tem isso como espiritualidade, religiosidade. Mas não é só isso, entendeu? Até se pode obter através dessa conexão, conforme eu me referi, colocando Deus na condição do gênio da lâmpada que vai satisfazer os nossos desejos, né? Desde que tenhamos merecimento, né? É uma forma de se relacionar com Deus, tudo bem, mas é muito ainda superficial, né? Também nós temos aquele viés do espiritismo, em que se tem espiritualidade como se entrar em conexão com seres desencarnados, falar com os espíritos. Isso existe, claro que existe. Mas você abre um canal de conexão com seres desencarnados e você não pode aferir qual é o grau de consciência desses seres. Claro que a gente sabe que existem, por exemplo, centros espíritas muito sérios, sóbrios, onde se tem todo um cuidado e que, em regras, a conexão é feita com seres desencarnados, mas que não são almas puras, são almas que estão ali no ofício de promover auxílio para pessoas encarnadas, tá? E normalmente atrelado à solução de questões também materiais, doenças, problemas familiares, que não significa exatamente o cultivo da pureza espiritual. Práticas devocionais que vão limpando o coração e a mente
e permitindo o nosso autoaperfeiçoamento, a nossa purificação, entendeu? Mas se tem essa coisa do espiritismo como algo, como um componente religioso, entendeu? Eu lembro quando eu era assim, adolescente, a gente viajava com um grupo de amigos, e às vezes se fazia uma... Hoje eu entendo como uma cerimônia até, né? Um jagya, um sacrifício nem tão sagrado assim, que era... A gente imagina, a gente chamava da brincadeira do copo, que é você à noite, né? Tinha um horário para isso, colocava numa mesa um copo no centro da mesa, colocava assim todo o alfabeto em volta, e tinham outros símbolos que você colocava também, e as pessoas invocavam ali um espírito para ele adentrar naquele copo, e o copo andava na mesa. Todo mundo botava o dedo assim levemente em cima do copo, e esse copo, através ali daquela egrégora de almas, não muito iluminadas, entendeu? Mas o copo andava e aí você respondia perguntas, ia nas letras, né, formando palavras. Então se tinha isso como espiritualidade, entendeu? Depois para dormir era um problema, né? Meu Deus do céu. Ficava aquela coisa impactante, né? Então se concebia isso como espiritualidade. Mas o que nós estamos falando aqui, e tudo isso são... Estão tocando a campainha. Pronto, resolveu. Então, voltando aqui. Então, o que está se falando aqui no Srimad Bhagavatam é uma plataforma de espiritualidade num patamar que está muito avançado, né? Mas a gente precisa lidar com isso, entender sobre isso, cultivar esse conhecimento, para que a gente possa efetivamente entender toda a gama de conhecimento que vai nos remeter a gradual avanço espiritual lúcido. Assim, lúcida a palavra, né? Como sempre fala aqui, parafraseando Purusharthaya Swami, que inclusive vai estar aqui domingo no nosso templo do Rio de Janeiro, ministrando a sua palestra. Olhos abertos para a realidade. Né? Abrir os nossos olhos para a realidade. Entendeu? Então, como Prabhupada fala, em última análise, autorrealização, quer dizer, espiritualidade que te leva à libertação da alma, de você, alma espiritual, significa entender a personalidade de Deus e as entidades vivas. Verdadeira autorrealização consiste em conhecer o eu individual e os intercâmbios recíprocos de serviço amoroso entre a suprema personalidade de Deus e a entidade viva. É isso, entendeu? É interessante que a gente escuta muito aquela expressão, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso não é filosoficamente explicado. A gente não tem muita compreensão sobre isso. E quando fala em amar alguém, né, quando você ama alguém, supostamente ama alguém, né, porque o amor também é algo assim muito mal compreendido. Normalmente as relações elas estão estabelecidas por um tipo de sentimento de paixão e não de amor. Porque amor é algo imotivado. Lupe, para com isso, meu filho. Amor é imotivado, é entrega, é serviço amoroso, atitude amorosa perante o objeto do amor, sem nenhuma motivação, sem nenhum interesse, nenhuma contrapartida. Né? É isso. Mas para a gente tentar entender como que esse mesmo amor que nós entendemos aqui nesse mundo, ainda que de forma meio pervertida, como que se estabelece o amor a Deus. Então, quando a gente ama alguém nesse mundo, a gente está querendo sempre ouvir sobre essa pessoa. A gente vai ter a tendência de estar sempre falando sobre essa pessoa. Não é verdade?
né? Você se apaixonou por alguém, aí você fica pensando nessa pessoa o tempo todo, você fala sobre, você quer ouvir sobre, onde está fulana, o que aconteceu? Quanto mais ouvir sobre aquela pessoa, mais te, assim, alimenta. Aí você fala com os seus amigos, porque é a fulana que eu amo e tal, você vai falar sobre aquela pessoa. E você vai estar em constante meditação, pensamento sobre aquela pessoa. Entendeu? Mas mais do que isso, você vai ter naturalmente o desejo de servir aquela pessoa. Entendeu? E aí quando você age na plataforma de serviço, e esse serviço é espontâneo, ele não tem contrapartida como objetivo, e ele está alinhado com referências devocionais, ou seja, ter Deus no centro da relação, aí esse amor está realmente sendo incrementado pela realidade do amor, da atitude amorosa, e que te conecta, e vai conectar, vai fazer com que essa relação, ela tenha como pano de fundo a conexão com Deus. Também, entendeu? Não sei se eu fui muito claro. Mas enfim, o fato é que, por exemplo, existem aqui no mundo material, existem aqueles grupos de, como que chama, fã-clubes, de pessoas que são famosos, né? Mundanos, pessoas mundanas famosas, que adquirem uma notoriedade no mundo material. Um cantor famoso, uma cantora famosa. Aí automaticamente, aqueles seres aqui encarnados, né, como nós, carentes de um amor, carentes, cheios de lacunas existenciais, aí dedicam toda a sua devoção e seu amor àquela pessoa que é o artista que ele se encantou. Aí tem um fã-clube. Aí o fã-clube é um quê? Um local, né? Tem até uma sede, né? Vai ter uma sede onde vai se falar sobre aquela pessoa, aquele artista famoso. Aí as pessoas se conectam através da mídia para saber as fofocas daquela pessoa. Imagine, né? Quanta perda de tempo. Mas o curioso é que essa é a mesma forma pela qual a gente vai estabelecer uma conexão com Deus, entendeu? Ouvindo sobre Deus, falando sobre Deus. A partir do momento que você ouve muito sobre um determinado tipo de assunto, você vai estar relativamente qualificado, e quanto mais ouvir de fontes seguras, mais você estará qualificado para poder falar sobre aquela pessoa. Então, no viés da espiritualidade, para desenvolver amor por Deus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, você precisa ouvir sobre Deus, não tem jeito. A primeira coisa, o primeiro passo na espiritualidade é Shravana, ouvir sobre Deus. Quanto mais você ouvir de uma fonte segura, mais você vai estar capacitado para falar sobre aquela pessoa suprema. Igualzinho no mundo material, né? Os fã-clubes, né? Aí no fã-clube tem aquele cara que já está há 10 anos no tal fã-clube, então ele já sabe tudo da vida do artista, né? Ele sabe os detalhes. Aí as pessoas vão lá e querem ouvir aquele fã também. Também é um fã, né? Mas porque ele já está há muito tempo como membro daquele fã-clube, ele já é o iluminado, entendeu? Sobre tudo daquela pessoa. Só que normalmente quando o fã vai ter contato direto com o objeto da sua adoração, né, o seu ídolo, normalmente ele acaba se frustrando. Porque vai ver que se trata de uma pessoa comum, com erros e acertos, e que, enfim, tem suas manias e tem as suas falhas. E não é Deus, né? Com Deus não, a gente vai estabelecer essa conexão e vai ter suprida todas as nossas carências. Mas enfim, vai se ouvir sobre Deus, vai se falar sobre Deus. A partir de então, você vai estar sempre pensando em Deus, que é o terceiro passo no caminho da espiritualidade, nessa jornada espiritual, entendeu?
E aí depois servir Deus. Então é assim que começa o processo da espiritualidade. Então quando Srila Prabhupada está falando aqui sobre serviço amoroso recíproco entre a entidade viva e a suprema personalidade de Deus, ele está falando de ação prática mesmo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é uma ação prática na qual estamos falando sobre Deus, estamos ouvindo sobre Deus e automaticamente isso nos remete a pensar sobre Ele. Olha que bênção! Estamos lendo uma escritura, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, parte 2, capítulo 27, compreendendo a natureza material, e de uma fonte segura que é Srila Prabhupada, significado Bhaktivedanta de Prabhupada, que discorre sobre todos os tópicos da espiritualidade nessa visão altamente elevada e altamente lúcida, entendeu? Sóbria, que não está contaminada por questões culturais. Por que lá nos Estados Unidos tem uma linha espiritual determinada, linha que segue um tipo de entendimento, tem as igrejas, aqui temos outras, e cada lugar tem uma influência diferente. Volto a dizer, a espinha dorsal de todas essas diferentes manifestações religiosas é a mesma, só que elas recebem uma gama de influências locais, culturais, e que aí criam então essas diferentes igrejas, monastérios, templos, mesquitas, enfim. É isso. Esse ponto era bastante importante, né? Mas, resumidamente, quem ama serve o objeto da sua adoração. Entendeu? E outra coisa, quem não está, essa atitude de serviço amoroso, que deve ser direcionada a Deus, quando ela não é adequadamente direcionada a Deus, a gente vai ter a tendência, a necessidade de direcionar essa potencialidade para alguém ou alguma coisa. Por isso, fãs-clubes, né? Adoração a ídolos mundanos. As pessoas se apegam a hobbies, né? Hobby da pessoa, tem um determinado hobby. Aquilo é o Deus dela, vamos dizer assim, Deus entre aspas, né? Ela empreende todos os seus esforços naquele tipo de objeto, sabe? Então quem não adora a Deus vai adorar aí um ídolo mundano, porque essa é uma necessidade da alma, verter adoração à suprema personalidade de Deus, e que significa o quê? Servir amorosamente a Deus. E como eu já disse, ouvindo sobre Ele, falando sobre Ele, pensando e fazendo ações. Quando a gente conecta outras pessoas, convida pessoas para ingressarem nesse maravilhoso caminho da espiritualidade. Quando você prepara um alimento e oferece primeiramente a Deus, você já o prepara reconhecendo que tudo é Ele que fornece. Quando você, enfim, usa suas palavras para poder, de alguma forma, tocar o coração das pessoas, para que elas possam despertar sobre isso, entendeu? Quando você viaja, mas você não viaja meramente para desfrutar desse mundo, mas você, assim, adequa na sua viagem a visitação a locais, que são locais, por exemplo, mesmo quem vai para os Estados Unidos, a gente sabe que Prabhupada chegou nos Estados Unidos lá em 1965, 66, não foi isso? Final de 65. Então ele tem lá os locais de peregrinação, os centros onde Prabhupada, o Tompkins Square Park, é onde ele deu início a todo o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna e agregou as pessoas. Ali é um local de peregrinação, entendeu? Então, quando você coloca Deus no centro das suas ações, dos seus objetivos, isso é espiritualidade, entendeu? Então, continuando aqui o significado. Isto não pode ser alcançado pelos impersonalistas. O estabelecimento, né, aqui para a gente não perder o fio da meada, né? Prabhupada estava falando sobre
o que é autorrealização, né, em última análise, que é a atitude recíproca de amor da entidade viva com Deus, e Deus reciproca, né? Ou seja, intercâmbios recíprocos de serviço amoroso entre a Suprema Personalidade de Deus e a entidade viva. É isso. Aí agora a Prabhupada vai falar: isto não pode ser alcançado pelos impersonalistas ou demais transcendentalistas, que não podem entender a ciência do serviço devocional. Falei para vocês lá no início da minha fala de hoje sobre Dharma. Somente o Dharma só pode ser dado por Deus, né? O Sanatana Dharma, dever ocupacional eterno. Somente Deus pode discorrer sobre isso. E claro, e aqueles que se alinham com esse conhecimento e não o pervertem, mantêm esse conhecimento ali totalmente íntegro, intacto. Então, o Prabhupada está falando aqui que o impersonalista... O que é o impersonalista? É aquele transcendentalista que não consegue compreender que Deus se manifeste como uma pessoa. De antemão já tem aí um problema. Digamos assim, uma clara demonstração do quão equivocado é o impersonalista. Porque o impersonalista, na verdade, ele acha que ele também é Deus. Ele tem essa presunção. E ele acha que a autorrealização, o processo espiritual, vai conduzi-lo a aniquilar com a sua identidade espiritual, de alma individual, e ele vai se fundir no aspecto impessoal de Deus, no Brahman Supremo, na energia, e que essa energia, ela é Deus. Que essa energia é Deus, eles não estão errados nisso, porque compreender o Brahman como Deus é uma compreensão ainda limitada, porque, claro, o Brahman, ou seja, a energia de Deus, também é Deus porque emana dele. Mas compreendendo a energia, você não compreende ainda o energético. Ainda falta uma caminhada, perfeito? Então o impersonalista, ele não consegue, porque ele não se entende como um indivíduo e não entende Deus como um outro indivíduo, ele não pode entender relacionamento amoroso, que se estabelece através de atitude amorosa. Não se pode falar em amor se não tiver atitude. Amor não se traduz meramente como sentimento. Eu amo aquela pessoa. Você vai amar verdadeiramente se você estiver sempre pronto para servir aquela pessoa imotivadamente. É isso. Então, não tem como se falar em amor a Deus se você não age amorosamente, através de atitude amorosa perante Deus. E o impersonalista não pode realizar isso, porque ele não entendeu o aspecto pessoal, da personalidade dele como personalidade eterna e de Deus como uma personalidade suprema, eterna também. Mamai Vansho Diva Loke Diva Bhuta Sanatana. Que Bhagavad Gita, né? Esse verso, Krishna fala para Arjuna que a alma, ela é Eva Ansho, é parte e parcela integrante. Mama, minha. Mama, Eva Ansho, parte e parcela integrante de mim mesmo. Diva Loke. Diva Bhuta Sanatanaha. Diva quer dizer alma. Diva Bhuta Sanatanaha. É uma alma Sanatanaha, eterna. Né? Deixa eu pegar aqui
Mamá Evanchou de... é o 15.7. 15.7. Vamos lá. As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias, partes integrantes de Deus. Ponto. Porque o impersonalista não se entende dessa maneira, ele não entende o pulo do gato na espiritualidade. O pulo do gato é controle dos sentidos, controlar a influência dos modos da natureza material, mas através desse método, você transcender a influência dos modos e se situar no eu, Brahma Bhuta Prasanatma. Você vai se situar na plataforma de alma espiritual, porém individual, e que vai servir Deus amorosamente. Então, o processo de Sadhana Bhakti, Prabhupada deixou pra gente, é exatamente o método, uma disciplina, que vai, a fisioterapia da alma, que vai nos preparando para retomarmos as nossas potencialidades de almas espirituais e servir Deus apropriadamente, né? Isso não é possível para o impersonalista, né? Essa é a conclusão aqui que Prabhupada chega, tá? Então, impersonalista, a gente já sabe do que é, aquela pessoa que pensa que espiritualidade, autorrealização, é aniquilar sua identidade, e aí no processo de purificação, na hora que você deixa o seu corpo purificado, você se funde no Brahman. Isso é um tipo de liberação. Aqui aqui porque está aqui esse livro, o Néctar da Devoção, que é um compêndio, né, um resumo do Bhakti Rasamrita Sindhu, que Prabhupada traduziu e comentou. Aqui fala sobre diferentes tipos de liberação, 5 tipos de liberação. E um deles é exatamente Sayudhya Mukti, que é essa liberação impessoal. Porém, essa liberação impessoal da alma, ela acaba que é artificial. Explica-se que esse transcendentalista que medita no nada, no Brahman, não é no nada, é no Brahman, porque tem o niilismo também, que é como o budismo, por exemplo, que é niilista, que acha que não existe nada, tudo é um vazio existencial. Quer dizer, nem existe nada, né? Então, já o impersonalista, o Mayavadi, ele entende que tem o Brahman e que o Brahman é a verdade absoluta. E que espiritualidade é se fundir no Brahman. Bom, isso eu já contextualizei para vocês, todo mundo já entendeu. Mas o fato é que se situar no Brahman é artificial para a alma individual, porque ela fica desconfortável. Então, os Vaishnavas explicam, Guru, Shastra e Sadhana, os pilares da compreensão da espiritualidade. Guru, mestre espiritual, Prabhupada, Shastra, as escrituras, e Sadhu, mestres espirituais predecessores, explicam que ao se obter Sayudhya Mukti, a alma fica numa condição artificial e acaba que ela volta para o mundo material depois, porque ela não consegue se sustentar no Brahman pessoal. Não é a sua natureza. O Brahman é a energia de Deus. Entendeu? E embora sejamos energias, mas nós somos energias Mama Evanchou de Valoque, partes fragmentárias de Deus, individuais. E não tem como nós, almas individuais, nos fundirmos na energia da totalidade, no reflexo do corpo de Deus, entendeu? Na luz que emana do corpo de Deus. Não tem como. Então é isso. O serviço devocional é revelado ao devoto puro pela ilimitada misericórdia imotivada do Senhor. O Senhor fala especialmente disso nesta passagem. Mat prasadena, abre aspas, por minha graça especial, fecha aspas. Ou seja, somente pela graça especial de Deus é que a gente vai poder se conectar com o serviço devocional. É claro que existe um empreendimento que vai te conduzir a poder receber essa graça. Mas não é que essa graça é dada pelo seu esforço. Ela é dada
por uma misericórdia sem causa. Entendeu? Mas o esforço é importante quando você quer. Porque Prabhupada, sim, ele, nos seus significados, ele fala muito sobre isso. Porque Krishna fala na Bhagavad Gita sobre cultivo de virtudes. Muito, 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 muito. Né? E cultivando virtudes, a gente está o quê? Criando um campo vibracional auspicioso. E você se conecta com a energia do bem, que embora seja uma das... é dual, né? O bem e o mal é uma dualidade do mundo material. Mas o bem, ele atrai, ele prepara o campo. Né? Quando você age no cultivo de virtudes, você prepara aqui o ambiente do coração, amolece o coração para poder receber a ciência espiritual. Tanto é que tem o verso lá na Bhagavad Gita que fala, né? Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate. Sagunan samatityatyam brahma bhuyaya kalpate. O que esse verso vai falar? Aquele que não se desvia em momento algum ali nas práticas espirituais, Bhakti Yogena Sevate, servindo em yoga, em Bhakti, atitude amorosa a Deus, Sagurança Matityatyam, transcende de imediato a influência Sagunan, dos gunas, dos 3 modos da natureza material. Brahma Bhuyaya Kalpate, e vai então atingir a plataforma de Brahma Bhuta, ou seja, vai se entender como alma. É necessário um esforço. Aí depois tem um outro verso, esse é o 4, deixa eu ver aqui, Bhagavad Gita 748, não é isso? Deixa eu ver se eu estou certo. Não. Esse é outro. Depois Krishna vai falar o seguinte, Brahma Bhuta Prasanatma, que é meio que a consequência do serviço constante, né, do Manchayo Vyabhicharena Bhakti Yogena Sevate. Através dessa disciplina, atinge-se o Brahma Bhuta. E aí Krishna vai falar, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakankshati. Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Labate Param. O que significa? Que situado no eu, Brahma Bhuta Prasanatma, Nashochati Nakankshati, a pessoa não se lamenta por mais nada e nem fica querendo mais nada dentro do aspecto material e nem espiritual. Ela está só ali servindo Deus. A única coisa que ela quer é servir amorosamente a Deus. Então, Brahma Bhuta Prasanatma Nashochati Nakankshati. Sama Sarveshu Bhuteshu. Ela se torna um bem-querente de todas as entidades vivas. E aí Krishna fala na última linha desse verso, na 4ª linha, Mad Bhaktin Labate Param. E a pessoa vai alcançar a minha Bhakti. O serviço devocional a mim. Então está entendendo que como que a entrega, o empreendimento, a jornada, passo a passo, ela nos prepara para poder receber. Agora, se a misericórdia vai ser recebida realmente no coração ou não, aí depende da gente. Krishna distribui aí indiscriminadamente sua misericórdia, imotivadamente. Mas a gente tem que... Tem alguns comentários aqui do Haridashana, também do Ojasvi, eu já vou chegar aí, tá? Deixa eu só para não me perder nessa linha de raciocínio. Então, e finalmente, aí sim, contextualizando essa informação aqui, ó, que por minha graça especial, né, Krishna concede Bhakti, né?
que é uma misericórdia motivada de Krishna. Né? Aí Krishna vai falar, Bhaktyamana Bidjanati Yavanchachasmin Tatotaha Tato Man Tatoto Gyatwa Vishate Tadanantaram. Esse é o 1855. Aliás, 18... Deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Não, exatamente, 55. O que o verso 55 fala, 18:55? É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Voltando àquela analogia que eu fiz do fã-clube, existe o chefe, não, é o diretor do fã-clube. Ele é tão, assim, devotado ao seu ídolo, que normalmente ele vai ter acesso ao seu ídolo. Ele vai ter ali portas abertas, porque ele fomenta, né, o ídolo para outras pessoas, ele gere ali o fã-clube, ele é o provedor do fã-clube. Então ele vai criar uma proximidade com esse ídolo seu. Né? É assim que acontece também na vida espiritual. A gente precisa se relacionar com Deus e a gente vai conquistar o coração de Krishna. Conquistar no sentido de tocar o coração dele e ele vai fazer por nós, entendeu? E ele é o que está falando aqui, né? Ele vai conceder o serviço devocional e através desse serviço devocional você vai estar capacitado a se absorver em plena consciência de Deus. E assim você vai entrar no reino de Deus. Tem outro verso também, alguns versos que contextualizam isso, né? Sobre, por exemplo, Bhakti como sendo assim a perfeição da espiritualidade. Isso é muito lógico também, né? Yoginana Pisarveshamaga Tenantaratmana Shradavam Bhajate Joman Sameyukta Tamo Mataha. Tá? Esse é o Gita 6:47. E de todos os yogis, aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pense em mim dentro de si e me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Krishna está falando aqui sobre isso. Então, serviço devocional é o processo, é o Dharma, é o Sanatana Dharma, é o dever ocupacional da entidade viva, entendeu? Continuando aqui, confirma-se isto também no Bhagavad Gita. Somente aqueles que se ocupam do serviço devocional com amor e fé recebem a inteligência necessária da Suprema Personalidade de Deus para que gradual e progressivamente possam avançar até chegar à morada da personalidade de Deus. Prabhupada aqui está se referindo àquele famoso verso, que é um dos 4 mais importantes versos da Bhagavad Gita. Teshan satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogantam janamanu payantite. Capítulo 10, verso 10. Aqueles que estão constantemente, Teshan satata yuktanam, conectados comigo, Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me em amor estático, Dadami Buddhi Yogantam, eu dou a eles Buddhi Yoga, que é a inteligência espiritual, Janamanu Payantite, através da qual eles vão poder chegar a mim. Então, Krishna está aí confirmando isso, né? É a afirmação de Krishna. A potência do serviço devocional amoroso. É isso? Então, Nishreyasa significa o destino final. Só Samstana indica que os impersonalistas não têm lugar específico onde ficar. Lembra que eu comentei aqui de que eles ficam... O impersonalista ele fica desconfortável, é uma alma individual. Aí se funde no Brahman, fica ali no nada. Os impersonalistas sacrificam sua individualidade para a centelha viva poder fundir-se na refulgência impessoal que emana do corpo transcendental do Senhor.
Mas o devoto tem uma morada específica. Essa parte aqui de se fundir, né, o impersonalista se fundir, eu já bem contextualizei há pouco, falando exatamente sobre isso. Então, ok, está comentado. O devoto tem uma morada específica. Os planetas repousam no brilho do Sol, mas o brilho do Sol em si não tem lugar de descanso. Quem alcança um planeta em particular tem um lugar de descanso. O céu espiritual, que é conhecido como Kaivalya, é simplesmente luz bem-aventurada por toda parte e está sob a proteção da Suprema Personalidade de Deus. Gente, além dos planetas, que quando a gente fala de almas, né, somos almas espirituais. Aí a gente estuda a filosofia de Sankhya, que é um estudo analítico que discorre, demonstrando a diferenciação entre matéria e espírito. E a gente entende, sou espírito. E onde é que o espírito vive? Entendeu? Tá, ele vive aqui na matéria também, corporificado, mas quando ele sai da matéria, qual é o ambiente específico, o local de morada das almas espirituais puras? É o plano do absoluto, os planetas espirituais. Na verdade, quando se fala em planetas espirituais, é uma maneira de você, assim, se referir ao plano da espiritualidade, que alocam as almas Nitya-siddhas, almas que são eternamente liberadas, puras, e que estão vivendo na companhia de Deus, servindo amorosamente a Deus. É isso. Mas isso não significa exatamente um local geográfico, entendeu? É um estado de consciência. É outro tipo de elemento, entendeu? É difícil para a gente entender isso. Mas o fato é que, como o Prabhupada está falando aqui, existem os planetas espirituais. Que Krishna habita esses planetas. Entendeu? Então é o local de repouso da alma espiritual que obtém a liberação. Né? Então, como se declara no Bhagavad Gita 14:27, Brahmanohi Pratishthaham, a refulgência do Brahman impessoal repousa no corpo da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, a refulgência do corpo da Suprema Personalidade de Deus é Kaivalya, ou Brahman impessoal. Nessa refulgência impessoal, há planetas espirituais conhecidos como Vaikunthas, o principal dos quais é Krishnaloka. Alguns devotos elevam-se aos planetas Vaikunthas e outros elevam-se ao planeta Krishnaloka. Conforme o desejo do devoto em particular, oferece-lhe uma morada especial que é conhecida como Swa Samsthana, seu destino desejado. Pela graça do Senhor, o devoto autorrealizado, ocupado em serviço devocional, sabe de seu destino mesmo enquanto está no corpo material. Portanto, ele pratica suas atividades devocionais estavelmente, sem duvidar, e após abandonar seu corpo material, alcança imediatamente o destino para o qual se preparou. Após alcançar essa morada, ele não regressa jamais a este mundo material, diferentemente do impersonalista, que atinge lá o Sayudhya Mukti, mas não consegue permanecer no plano ali da energia de Deus, do Brahman impessoal, que é a refulgência do brilho corpóreo de Deus. Tá? Ele fica desconfortável, e como ele não teve a conexão da atitude amorosa perante Deus, ele volta para o mundo material. Então, continuando. As palavras Lingad Vinirgame usadas aqui significam após livrar-se das duas espécies de corpos materiais, a grosseira e a sutil. O corpo sutil é feito de mente, inteligência, falso ego e consciência contaminada. E o corpo grosseiro é feito de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Quem é transferido ao mundo espiritual abandona os corpos grosseiro e sutil deste mundo material. Ele entra no céu espiritual com seu corpo espiritual puro e permanece em algum dos planetas espirituais. O Prabhupada está falando claramente, né, sobre
o verdadeiro e o mais elevado objetivo espiritual, liberação. Que por um lado, agora vai dar nó na nossa cabeça, né? O devoto nem quer liberação. Krishna concede, mas ele nem quer, ele só quer... Esse eu estou falando do devoto, né, gente? Muito pós-graduado, devoto puro, está nem preocupado em liberação, ele só quer estar servindo Deus aonde Deus determinar que ele vá servido, entendeu? Pode ser até nos planetas infernais, qualquer dimensão. Devotos quer estar em constante serviço amoroso a Deus, é isso que ele quer. Mas aqui então Prabhupada está falando que precisamos abandonar, né, nos livrar do corpo grosseiro. Isso é mais simples. A gente em algum momento vai se livrar do corpo grosseiro. Mas o que nos prende a esse mundo não é o corpo grosseiro. Não é esse invólucro grosseiro que é o nosso corpo. É o corpo sutil, mente, inteligência, ego falso. E nós na condição de almas contaminadas, porque a gente fica contaminado nesse ambiente material, identificado com as distrações do mundo material, né? Então, assim a gente não consegue ser transferido para o mundo espiritual. Então a gente tem que trabalhar aquilo que eu falei, né? Esforço, empreendimento, se situar no eu espiritual. Aí você recebe a misericórdia de Krishna, não deseja mais nada, não se lamenta por nada. É um bem-querente de todas as entidades vivas e alcança então a Bhakti de Krishna, serviço devocional amoroso. E aí Krishna se revela, né? Tem um verso também que fala Janma karma chame divyan evanjoveti tatataha Tyaktva deham punar janma naiti mameti sorjuna. Esse verso fala que Krishna fala que aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e desaparecimento não vai voltar a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada suprema, ó Arjuna. Esse está no capítulo 4, verso 9 do Bhagavad Gita, 4:9. Tá? Muito bom verso também, né? Aquele Manchayova Abhicharena é o 14:26, tá? Que eu falei, né, de que aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível Brahmana, espiritual, né? Vamos finalizar aqui agora o significado então de Prabhupada. Embora os impersonalistas também alcancem esse céu espiritual ao abandonar os corpos materiais grosseiro e sutil, eles não são colocados nos planetas espirituais. Entenderam? Porque os planetas espirituais eles também estão situados nessa refulgência Brahman, que é um reflexo, né, uma refulgência do corpo de Krishna, entendeu? Do corpo de Deus. Só que eles não vão entrar no planeta porque eles não se entendem como indivíduos espirituais. Eles se entendem como partes integrantes, eles têm uma falsa concepção. E aí eles obtêm até essa Sayodhya Mukti, mas fica ali perdido. E aí fica no desconforto e vão ter que voltar a nascer no mundo material. Então, por isso, embora os impersonalistas também alcancem esse céu espiritual após abandonar os corpos materiais grosseiro e sutil, eles não são colocados nos planetas espirituais. Conforme eles desejam, permite-se-lhes fundir-se na refulgência espiritual que emana do corpo transcendental do Senhor. A expressão Swasamstanam também é muito significativa. Conforme o preparo da entidade viva, ela alcança sua morada. Jejatamam prapadyante tamstataiva bhajamyaham mama vartante. Deixa eu ver aqui esse verso, esqueci a última linha, que é que Krishna lhe reciproca na proporção da rendição do seu devoto. Entendeu? Cadê? Onde é que está esse verso mesmo, hein? É no 13, não é? Capítulo 13? Deixa eu ver aqui.
Mas enfim, que Krishna vai reciprocar na medida em que nós nos rendemos a Ele, na proporção da nossa rendição. Entendeu? E da mesma forma, como eu disse, né, existem vários vieses de espiritualidade mal compreendidos. E Krishna vai se revelar ali na proporção daquele tipo de rendição que o devoto está propondo, né, a sua conexão com Deus. Né? Deixa eu ver aqui, eu acabei que pesquisei e não vi. Ele já está mantrapadete, tanstataiva bhajamya. E é 4:11. 4:11. Vamos lá. Estendendo um pouco, porque o significado hoje era um significado bastante, né? Assim, importante, né? Olha lá. A todos eu recompenso proporcionalmente ao grau de sua rendição a mim. Ó filho de Prita, em qualquer circunstância todos seguem o meu caminho. Então tá aí, né? É isso. Agora, se você quer realmente conhecer Deus, então sadhana bhakti. Shravana kirtan vishnu smarana pada sevanam arachanam vandanam dasyam sakyam atma nivedanam. 9 etapas de bhakti, né? E uma complementa a outra. E nenhuma elimina a outra. Sempre incrementa a outra. Né? Então, ouvir sobre Deus, falar sobre Deus, pensar nele, servir-se aos pés de lótus, adorá-lo, enfim, aí vai. Né? Até atingir a plataforma Atma Nivedana, que é você se entregar de mente e coração, corpo, mente e coração para Deus. Finalizando aqui a última... Bom, a expressão Swasamstanam também é muito significativa. Conforme o preparo da entidade viva, ela alcança sua morada. A refulgência do Brahman pessoal é oferecida aos impersonalistas, mas aqueles que querem se associar com a suprema personalidade de Deus sob sua forma transcendental, como Narayana nos Vaikunthas ou como Krishna em Krishna Loka, vão àquelas moradas de onde não retornam jamais. Shila Prabhupada Ki Jai. Foi uma maratona esse verso de hoje, hein? Muito legal, e agora estou aqui curioso, tem vários comentários, né? Haridashna já tinha aqui postado aquele verso Dharmatu Saksha Bhagavan Pranitam, né, que eu mencionei, né, que somente Deus pode dar o processo religioso. E a gente sabe que lá em Satya Yuga, o processo religioso qual era? Yoga mística, meditação por centenas de milhares de anos, estado meditativo. Depois vem Dwapara Yuga, que é a Treta Yuga, que é sacrifícios, né? Ou Dwapara Yuga, porque nesse ciclo de eras, Treta Yuga veio antes de Dwapara Yuga, mas normalmente é Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga. Aí adoração às deidades. E Kali Yuga, finalmente, canto congregacional dos nomes de Deus. Entendeu? Tem Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse cantar sistemático, diário, no estado meditativo, cantar e ouvir, sobretudo concentração na vibração sonora transcendental do Mahamantra. Isso daí é o processo da era. E é Krishna que delibera os processos de cada era. Satya Yuga, Yoga Mística. Dwapara Yuga, adoração à deidade. Treta Yuga, sacrifícios, né? Aqueles grandes jágyas, entendeu? E Kali Yuga, finalmente, o canto congregacional dos nomes de Deus. Agora, então, somente Dharmastu Saksha Bhagavan Pranitam, obrigado, Haridashana, somente Deus pode oferecer o processo da era. Mas foi aí, meu filho? Vamos lá. Haridashana, infelizmente, como parte da natureza material que o erro e o desvio são inevitáveis, temos também a indesejável interpolação em escrituras Vaishnavas. De fato, né? Somos seres
temos os defeitos, né? 4 defeitos. A alma corporificada, ela fica submetida a 4 defeitos. Ela se ilude. Seus sentidos são imperfeitos, ponto. Os sentidos que a gente utiliza para obter conhecimento são imperfeitos. Nunca nos permitem uma compreensão 100% segura das coisas, né? Sentidos imperfeitos. Por isso a gente se ilude. A gente comete erros e temos tendência a enganar os outros. Às vezes enganamos os outros porque somos imperfeitos. Mas às vezes existe a deliberação, a pessoa é uma pessoa maliciosa, aí o buraco é mais embaixo, né? E o negócio é, entendeu? Essa expressão é feia, né? Mas, enfim, é isso, né? Otávio, aqui o Odiaçui das, alegoricamente, amar é como um contato de doação puro e simples, doação incondicionada. Obrigado pelo seu comentário, é isso mesmo, né? Não tenha dúvida. Elias Pereira, Hare Krishna, obrigado por sua audição. E aqui no nosso Instagram, deixa eu ver se veio algum comentário. Não me parece que tenha havido nenhum comentário. O pessoal do Instagram normalmente é menos. Stephanie, bom dia também, Hare Krishna. Vou me reportar aqui o pessoal que mandou um salve, né, alguma coisa assim, né? A maioria só entrou, orbitou. Alguns ficaram até o final, temos aqui algumas pessoas conectadas ainda, mas nenhum comentário. Hare Krishna, obrigado pela participação de vocês, pela audiência. E somente, como eu disse, a Stephanie mandou um bom dia, a quem eu já reciproquei. Sundarang Devidas, muito obrigado por sua participação, Hare Krishna. Sundarang que sempre também tem... Ela ministra as suas leituras e aulas aqui no nosso canal da ISKCON, e com bastante conteúdo filosófico. Obrigado por sua participação. Não tem nenhum comentário. Deixa eu ver aqui mais aqui. Parece que não. Então vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Domingo, aqui no templo da ISKCON do Rio de Janeiro, né, no Rio Bhakti Center, estaremos recebendo assim a ilustre presença de Purushottam Swami, um discípulo de Srila Prabhupada, devoto com mais de 50 anos de dedicação ao culto de Bhakti, processo de Bhakti Yoga. É um discípulo direto de Bhaktivedanta Swami Prabhupada e vai estar lá brilhantando o festival com a sua presença e com a sua palestra. E com seus bhajans, né? Ele faz bhajans devocionais também de altíssimo nível, belíssimos, tá? E então todos estão convidados. É um evento gratuito, tá? Consiste nos cânticos devocionais, palestra, depois Kirtana, que é o canto e dança, e finalizamos a programação com um jantar lacto-vegetariano gratuito oferecido a todos, tá bom? Srila Prabhupada Ki Jai, bom final de semana para todos vocês. Vou ficando por aqui. Deixa eu só me certificar de que não ficou nenhuma... aqui Elias Pereira falou, por isso Prabhupada fez questão de colocar Bhagavad Gita como ele é. Muito obrigado, Elias, por essa sua reflexão. É exatamente isso, né? Bhagavad Gita como ele é, porque não tem desvio, não tem... Ele segue... Prabhupada é um elo da corrente de sucessão discipular. Para nós, o mais importante elo, porque foi ele que proporcionou tudo isso para nós. O curso é sobre o Srimad Bhagavatam. Desculpe, Sundarang, me explica melhor. Maharaj vai dar aula domingo, Bhagavad Gita no templo, não é isso? Mas ele vai ministrar um curso também do Bhagavatam? Me dá aqui essa orientação, por favor, que eu já fortaleço aqui sobre isso. Eu li nas mídias que vai ter um curso do Maharaj, mas deve ser no horário... Não é o horário do festival. É aberto a todos com uma pequena contribuição de R$70. Esse curso, mas não é o festival de domingo, né? Deve ser uma programação que antecede o festival, não é isso? Qual horário? Desculpe, é no sábado. Sábado teremos então o curso no Rio Bhakti Center, Templo Hare Krishna, imperdível. Curso do Bhagavatam com Purushottam Swami, entendeu? Mas tem uma contribuição de R$70
Então, domingo não, domingo festival inteiramente gratuito, tá bom, gente? Shila Prabhupada que Jai, obrigado Sundarang por me ajudar aqui. E Shila Prabhupada que Jai, bom final de semana para todos vocês. Sábado de 14 às 18. Jai.